Irmãos, como eu disse, nós, desde 1981, 82, eu conheço a Malu e conheço essa figura da Esther aqui desde que nasceu. Eu fui colega de coral do nosso irmão pastoritário, que é o esposo, o pai dela. Um jovem abnegado às coisas de Deus, quieto, sabe? Sempre invejei ele nesse aspecto. Eu falo demais, ele é sempre muito moderado. Mas um irmão que, nessa onda da Covid, aí eles, está com o Senhor, certeza absoluta. Porque se não estiver, tudo que nós pregamos até hoje não é verdadeiro. Porque ele cumpriu na vida dele as etapas todas. Então, eu sou muito grato a Deus por ter convivido com ele há algum tempo. Depois ele foi para São Bernardo. Nós estamos falando de gente, irmãos, que estavam no começo. Se teve erros, se teve acertos, nós todos estamos sujeitos a isso. Mas o importante é você reconhecer, todos nós reconhecermos, que estamos aqui por causa deles que começaram, por causa deles que desbravaram, por causa do apóstolo que teve a visão, por causa da igreja que nos amparou quando nós chegamos lá. Então não é de hoje, irmãos. Nós não estamos aqui caindo de paraquedas, nós não estamos aqui de aventureiros. Nós estamos aqui porque Deus sustentou, Deus fez tudo o que tem que fazer, continua fazendo na nossa vida, e nós estamos aí. Afinal de contas, nós nos denominamos servos, e servos é para servir. A turma às vezes não liga uma coisa com outra. Eu sou servo de Deus, mas não serve nada. Gosta de ser servido. Nós somos servos. Então eu queria tomar a liberdade de orar com as duas agora, agradecendo a Deus pela vida delas estarem aqui, trazendo a igreja, as irmãs, tem muito mais lá, viu, irmãos? Tem aqui, vieram com uma van só, mas tem lá uma igreja formada, um ponto de pregação forte, uma igreja lá com louvor abençoado, uma igreja bonita, Eu já preguei lá algumas vezes e foi uma grande bênção para a minha vida e para a minha casa. Amém? Senhor, eu estou falando de queridas. Eu estou falando daquelas que a gente aprendeu a amar logo que chegamos à obra. Assim, Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa agora. Nós temos 2 gerações aqui, abençoadas, para que hoje, através da vida delas, nós também sejamos abençoados. Fala conosco, dirija todas as coisas, dá, Senhor, a capacitação espiritual que o Senhor já deu. É só o Senhor fazer com que elas falem o que o Senhor já encheu o coração delas, e nós seremos grandemente abençoados. Toda a retaliação sobre a vida de vocês, filhos, sobre os de sangue de vocês, sobre as vossas casas, filhos, netos, está desfeito agora em nome do Senhor Jesus. Cumpra isso na vida delas, Senhor, abençoando, fazendo com que o que elas plantaram até hoje, elas venham colher hoje frutos doces, em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém e graças a Deus. Amém? É uma grande alegria estar aqui, é uma honra para nós. De uma certa forma, a gente faz parte dessa igreja, porque no comecinho, com a irmã Áurea, que juntava as crianças no quintal da casa dela, eu era uma das que ela chamava para vir aqui para falar, não aqui nesse lugar, mas no quintal dela, para falar de Jesus para as crianças. E é uma grande alegria ver uma igreja desse tamanho, que o Senhor tem prosperado, dado graça, e eu louvo a Deus por isso, E nós preparamos algo para falar. A Ana vai começar, tá bom? E nós vamos dar uns apartes. A paz do Senhor, irmãs? Amém. E é muito legal o tema que vocês colocaram, que é o autocuidado que alegra o coração de Deus. E só aí já tem um trocadilho, porque o coração alegre aformoseia o rosto. Então, um dos segredos, para a gente, mulheres de Deus, sermos bonitas, é porque o nosso coração é alegre em Deus. Então, isso já faz com que a gente já seja mais bonita só porque a gente tem Jesus, certo? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Pode passar aí. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Quem sabe? Quem sabe qual foi? Chuta?
A gente estava lá na criação, vai. Não tem certo e errado. Fala. O céu, o mar, a terra, Deus fez muitas coisas, né? Mas qual que é o primeiro versículo da Bíblia que está aí na dica? Gênesis 1:1. O que está escrito lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra, né? Então, se é no princípio, Deus estava criando o que, então? Meninos, passem aí, por favor. Deus estava criando o tempo, né? Quem já falou aqui, meu dia precisava ter 48 horas, 36, não tenho tempo para fazer as coisas que eu quero? Quem já falou? Levanta a mão. Em algum momento da vida, a gente já falou isso, né? Então, vamos lá, meninos, passa o próximo. Então, o que acontece? Deus estabeleceu esse primeiro tempo para quê? Primeira coisa que a gente precisa do nosso autocuidado. Separar um tempo, organizar o nosso tempo, né? Porque sem isso a gente não consegue fazer todas as coisas. E aí Deus ia estabelecendo um tempo para cada coisa. O que eu ia criar no primeiro dia, o que era no segundo, no terceiro, até o sétimo. Então, a gente vai aprender hoje na criação, através da criação, como que deveria ser o nosso autocuidado, tá? E foi uma coisa que eu me surpreendi, porque eu falei, sempre li a criação desde pequenininha. E aí Deus foi revelando alguns mistérios dessa vez, que a gente foi aprendendo, né? Então, Deus vai nos ensinar, então, a questão do tempo. Pode ir para o próximo. Isso. Então, a gente precisa se organizar. Alguém aqui do meu lado é a moça das listas. Mais alguém faz lista para tudo? Além de lista do supermercado? Aprendi com ela, também sou a moça das listas, tá? Mas existem quem é mais moderno, tem aplicativos que fazem a gente fazer listas, né? O To-Do List é um deles. E aí a gente pode ir separando o nosso tempo, organizando, fazer coisas novas, né? Quem aqui gostaria de fazer um curso de línguas, aprender um instrumento, fazer atividade física, preparar a dieta? Então, isso, na verdade, a gente precisa priorizar os nossos tempos, né? O que a gente tem feito com aquilo que Deus tem nos dado. E a Bíblia ela é muito sábia que ela fala, aprenda a remir o tempo, porque por quantos dias são maus. Então, a gente precisa, a primeira coisa, fazer boas escolhas e tempo de qualidade. Não adianta a gente estar aqui, e hoje é muito comum, né? A mãe está lá com o celular e o filho olhando para a mãe pedindo atenção, e a mãe lá no celular. E a gente está preso nesse celular. E a gente precisa começar a ter tempo de qualidade com as pessoas. Então, se a gente falou assim, nossa, mas já acabou o ano? Já foi essa semana? É porque, na verdade, a gente não parou para desfrutar aquilo que Deus deu para a gente durante aquela semana. Então, a gente precisa aprender a ter tempo de qualidade com as coisas que eu estou fazendo. Porque a gente está aqui pensando na coisa que deixou em casa, pensando o que a gente vai fazer amanhã, organizar essa semana, como que a gente deixou os nossos filhos, qual que a gente vai fazer de comida para amanhã no almoço. E a gente está aqui, ó, cabeça pensando, e a gente não está onde a gente deveria estar. Então, quando a gente estiver na igreja, vamos prestar atenção naquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Certo? Meninos? Próximo. Mudar aí? Tempo de qualidade. Amém. Então, vamos lá. O próximo, de novo. Não, agora é o meu. É, o seu. A gente intercalou. Então, amados, eu creio que quase todos vocês conhecem a história de Marta e Maria, né? E eu amo essa passagem, porque, apesar de eu ser Maria, eu sou muito Marta, né? Marta recebeu Jesus na sua casa, né? E ela estava toda fadigada. Quando você recebe gente em casa, é aquela coisa, né? Você fica pensando no prato, se a pessoa está bem servida, se a pessoa quer uma água, né? O que a pessoa quer. E a Marta ficou assim, ela ficou toda afadigada. E ela falou para o Senhor Jesus, mas a irmã dela, a Maria, sabe o que a Maria fez? A Maria sentou no pé de Jesus e ficou escutando o que Jesus estava falando. E a Marta distraída. Aí ela chega para Jesus e fala assim, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Olha a ousadia da Marta. Fala para ela me ajudar. E o Senhor respondeu para ela, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
qual tem sido a nossa escolha? Nós somos Marta ou nós somos Maria, né? Que escolheu a boa parte. Então, a gente tem que se policiar. Tem que se policiar porque nós perdemos tempo com muitas coisas no nosso dia a dia. Muitas coisas. Parece que quanto mais tempo a gente tem, mais tempo a gente perde, né? Com coisas que não vão para nada. Agora, Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é estar na presença do Senhor. A melhor parte é ouvir a palavra do Senhor. A melhor parte é ter comunhão com o nosso Deus, né? Então, vamos todas nós buscarmos ser Maria mais do que Marta, né? É isso aí. E a segunda coisa, então, que Deus criou, a gente vai falar assim, não, agora foi a luz. Né? Mas antes de criar a luz, Deus falou, e disse Deus. Então, a próxima coisa que Deus faz, então, é o som. E aí, quando a gente vai estudar, a menor partícula do universo, que eles descobriram até agora, não é o átomo como a gente pensava lá na escola, né? Dos prótons, nêutrons, elétrons, mas existe uma partícula pequenininha que chama quarks. E os quarks são como ondas sonoras, como se fosse a corda do violão vibrando. O que faz todo sentido. Cada coisa que a gente está vendo aqui ao nosso redor e dentro do nosso corpo existem moléculas vibratórias, porque tudo foi criado pela voz de Deus, pela palavra de Deus. E isso é muito surpreendente, porque a ciência não briga com a Bíblia. Né? A ciência ela comprova que nosso Deus é poderoso e é maravilhoso. Então, quando a gente vai vendo essa questão, né, os quarks estão aí falando que Deus falou e tudo apareceu. Tá? Próximo. E aí a gente vai vendo a questão da emoção. Quem fica emocionado quando a gente vai escutar uma música? Né? Aí a gente tem músicas que deixam a gente mais triste, que estão os menores, né, que é introspectivo, e tem músicas que deixam a gente mais feliz. Inclusive, restaurantes usam essa tática. Eles querem parecer sempre cheios. Então, quando está meio vazio, eles põem uma música mais lentinha para você comer mais devagar. E quando está muito cheio, eles querem que rode a mesa, eles colocam uma música mais acelerada e, sem perceber, a gente come mais rápido e a gente vai liberar a mesa. Então, a música tem esse poder sobre o nosso corpo. E ela vai trazer vários benefícios. Tá? Por quê? Porque Deus habita no meio do louvor. Sério? Então, o louvor vai libertar. O louvor ele vai estar presente nas batalhas. Antigamente, quando o povo de Israel ia guerrear, o primeiro ali não era soldado, não. O primeiro ali na frente eram os levitas. Os levitas estavam na frente de batalha. Né? E teve batalha que eles nem precisaram lutar. Deus lutou por eles. Então, o louvor tem esse poder. Né? Então, ele vai melhorar nosso coração, nosso cérebro, nosso emocional, até nossa defesa, nossa imunidade também melhora. Quem já ouviu falar de musicoterapia? Né? Então, existem várias coisas que a gente vai melhorando no nosso corpo através da música. E ela aumenta a nossa criatividade. Né? Então, quem é músico é igual o Valtinho, é um ser criativo. Né? Deus deu essa criatividade para que as pessoas criassem novas músicas. Né? E aí, nós precisamos fazer, então, boas escolhas do que a gente está ouvindo. Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Né? Então, nós temos que prestar atenção no que está entrando também pelo nosso ouvido. Né? E isso é muito importante. Temos que estar atentos à voz de Deus, sem comichão nas nossas orelhas. Né? E Deus, ele tem uma voz poderosa, né? O Senhor quebra os cedros do Líbano, mas o Senhor, ele também fala com uma voz mansa, suave, delicada, assim como a gente vê lá naquele trecho de Elias, que Elias estava escondido, aí ele está lá na caverna, Deus passa, e também tem um forte vento, né? Mas o vento não fala com ele. Depois vem um terremoto não fala com ele. Vem o fogo não fala com ele. E, por fim, vem uma voz mansa e delicada, mansa e suave. E o Senhor falou com ele suavemente. Né? Que fazes aqui, Elias? Então, nós, muitas vezes, estamos tão envolvidos com o nosso dia a dia, com as coisas que a gente está fazendo, com as coisas que a gente tem que fazer, que esquece de ouvir a voz de Deus. Ela é a voz mais importante
que a gente tem que ouvir, a voz de Deus. Então, nós temos que estar próximos do Senhor, porque o Senhor fala conosco na sua multiforme graça. Ele fala para o louvor, ele fala pelas pessoas, ele fala pela sua palavra, ele fala em sonho, ele fala em profecia, ele fala em visão. Então, Deus fala conosco na sua multiforme graça. Então, vamos estar atentos a essa voz mansa e suave que o Senhor fala conosco. É isso aí. E aí, então, agora sim, agora Deus cria a luz, né? E aí disse Deus, haja luz, e houve luz, e ele fez separação entre o dia e a noite, né? Então, a luz é o dia e as trevas é a noite. E isso é muito importante, por quê? Existe uma coisa no nosso corpo chamada ciclo circadiano, que é aquela questão de vou acordar, vou dormir, e isso a gente precisa muito, hoje em dia, ter a nossa noite. Por que a gente não tem a noite? Porque tem o stand-by da televisão, a luzinha do celular, e várias luzinhas que vão ter no nosso quarto, que deveria ser escuro para a gente dormir, elas vão atrapalhando a nossa produção de melatonina, que brinca de gangorra com cortisol. E cortisol é o nosso hormônio do estresse. Então, o que significa isso? A gente, por conta dessas luzes que a gente tem à noite, vai diminuindo a nossa produção de melatonina e vai aumentando a nossa produção de cortisol. Ou seja, nós começamos a ficar irritadas, né? Mas por que você está irritada hoje? Não sei. Só porque a gente não está produzindo melatonina o suficiente. Então, quando a gente for dormir, vamos dormir no escuro, porque Deus fez o dia e fez a noite. E o dia? O que o dia vai fazer, então? O dia vai produzir, então, a serotonina, que é o nosso hormônio do prazer, naquela de fiz uma atividade bem feita, você fala, parabéns. É isso aí. Então, a serotonina, ela também vai liberar isso. E a questão da vitamina D, né? Então, não adianta a gente só comer e não tomar sol. O que aconteceu na pandemia? Todo mundo fica em casa. Mas não falaram que você podia ir no quintal, né? Pode ir no quintal, o quintal faz parte da casa. Então, a gente deveria ter tomado sol na pandemia. E o que aconteceu foi que as pessoas não saíam de casa nem para o quintal. E aí não tomaram sol. E a vitamina D foi caindo. E a gente sabe que a vitamina D é boa para os ossos, né? Mas, além disso, a vitamina D também melhora o nosso humor. Então, muitas pessoas ficam sem vontade de fazer nada, um cansaço, uma preguiça eterna, e vai ver, era só falta de vitamina D. Então, a gente fala que a gente precisa do sol, né? Porque daí ele evita, inclusive, alguns tipos de câncer endocrinológicos, câncer de mama, de próstata, se a gente toma sol, se a gente tem a nossa vitamina D. Né? E aí, vamos para o próximo. E aí, também controla a luz, o dia e a noite, vão controlar a nossa pressão alta, vão melhorar a saúde dos nossos olhos. Então, as crianças, se a gente não quiser que nossos filhos tenham miopia, uma das coisas é deixar eles tomando sol. Levar para a praça, para brincar, para o parque. E aí vai diminuir, então. Mas existe um sol bom e um sol ruim. Qual que é o sol ruim? Antigamente, a gente falava das 11 às 3, mas o sol está muito forte, né? Então, agora a gente está falando das 10 às 4. Então, se a gente for... O único tempo que eu tenho é a hora do almoço, tudo bem. Mas aí, 10 minutinhos só na hora do almoço para a gente tomar esse sol, tá bom? Mas eu tenho bastante tempo, então a gente vai tomar sol antes das 10 e sol depois das 4, tá bom? E aí a questão da pele, né? Os negros têm mais dificuldade de absorver o sol por conta da melanina da pele. Então, quando a gente fala assim, tem que tomar 15 minutinhos de sol por dia, quando a gente vai falar da pele negra, são 30 minutinhos de sol por dia. Então, é um pouquinho mais difícil, né, deles terem vitamina D. Então, principalmente negros, Deus deu essa capacidade deles tomarem sol sem ficar com câncer de pele, porque eles precisam de mais sol. Né? Então, a gente precisa desse equilíbrio. Como né? Deus é perfeito. Perfeito. Né? É uma perfeição tão grande, quando a gente vê os detalhes, né? Como Ele é perfeito. Né? Que Deus criou cada um de nós numa forma diferente, e cada um de nós tem as coisas que precisa cuidar mais, outros que precisa cuidar menos, né? Vamos para o próximo? É o meu já? É o seu. Amém. E Apocalipse 22:5 diz que ali, na Jerusalém Celestial, não haverá noite, não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor os alumiará,
e reinarão para todo sempre. Então, o lugar onde nós vamos morar, a gente não precisa se preocupar com câncer de pele, com tomar sol, com comer, com nada disso, porque a luz vem direto do nosso Deus. A luz que vai nos iluminar, que vai nos manter esse tempo todo que nós estaremos pela eternidade na presença de Deus, né? E nós somos a luz do mundo, a palavra de Deus diz isso. Jesus é luz, mas nós também somos a luz do mundo. Ela não pode ser escondida, ela tem que resplandecer. Então, Mateus 5,16 diz, assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha que coisa gloriosa. Cada um de nós vai resplandecer a luz, mas é a luz do Senhor. Não é a nossa luz, é aquela luz que vem do Senhor. Por isso nós temos que ter o Senhor conosco, né? A palavra, a unção do Espírito Santo, e ela vai fazer com que a gente possa resplandecer, né? Não a nossa glória, não a nossa luz, mas a luz que vem do Senhor, né? Que nós somos como uma lâmpada. Então, resplandeça, resplandeça. Meninas do Senhor, resplandeçam. As pessoas vão olhar e falar, o que é que você tem de diferente? Ah, eu tenho um Senhor maravilhoso, né? E essa luz vai iluminar todos aqueles que estão ao redor de vocês, né? E aí nós vamos então, terminou o primeiro dia, e Deus disse que foi bom, exatamente. E vamos para o segundo dia, e que Deus vai criar a água. Então Deus fez separação entre águas e águas. Então as águas de cima do firmamento, os céus, e depois fez o mar. E a gente precisa beber quanto de água no nosso dia? Alguém sabe? 2 litros, de onde vem essa conta? X, né? Então, nós precisamos beber de 30 a 60 ml de água a cada quilo que a gente tem, né? Então, 30 a 60 ml de água. Quem pesa mais de 100 quilos, são 3 litros a 6 litros de água. Essa média do 2 é quem está ali perto dos 70, né? Então, 2 litros a 4 litros de água. Quem é mais magrinho, precisa de menos água. Quem é mais gordinho, precisa de mais água. E a água, ela vai estar em todas as partes do nosso corpo. Está bem pequenininho da gente ler ali. Mas é só para a gente ter ideia que ela vai regular a temperatura do nosso corpo, ela vai mexer no nosso cérebro, ela faz parte de todas as reações químicas. Quem quer ter uma pele boa, sem ruguinhas, a água é um segredo. Ela vai lubrificar as nossas juntas, então, depois dos 40, tudo com dor, né? Dói aqui, dói ali. Um dos segredos de melhorar a nossa artrose é a água, porque a artrose faz parte da vida, tá? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai desidratando os nossos ossos. E aí, até o momento que a gente vai ficar osso com osso, que é onde começa a doer. O que a gente faz para evitar isso? A água, tá? Então, a água vai ajudar em todas essas partes. E nosso intestino funcionar. Quem quer perder peso precisa que o metabolismo esteja ok, precisa que o intestino funcione certinho. Então, nós precisamos de água. Nosso rim filtra o nosso sangue 5 a 7 vezes por dia, que dá 5 mil, 7 mil litros ali, ó, trabalhando, malhando toda hora. Imagina ele fazer isso sem água. Tadinho do peão. Não dá para trabalhar, não. Tá? Então, a gente precisa que essa água esteja acessível, que a gente precisa beber essa água. Se estiver faltando água, o que a gente vai sentir? Próximo. A boca seca é uma das últimas coisas que a gente sente. A gente vai sentir cansaço, vai ter tontura, vai estar com mau hálito. Uma vontade louca de comer doce depois das 3 horas da tarde. Quem tem essa vontade de comer doce no finalzinho da tarde? Falta de água. Então, antes de comer o docinho, o chocolatinho das mulheres, bebe um copão de água, porque o centro da sede, o centro da fome, eles estão muito perto. Então, primeiro a gente vai ter fome de coisa gorda. Homens, geralmente, é a parte salgada. Mulheres é o chocolatinho mesmo. Então, primeiro a gente vai querer aquela coisa gorda. Depois a gente vai pensar em água, né? Dor de cabeça, né? Pele seca, mau humor. Aí vem a boca seca e sede. Então, quando a gente já está sentindo sede, está faltando água, ó, faz tempo no nosso corpo. Então,
Então, para a gente ajudar o nosso corpo a funcionar, vamos beber água, tá? E aí a gente vai ver essa questão da água da vida. Quem é a água da vida? Jesus é a água da vida. Vamos encher a boca para falar, né? Ele é a água que descedenta. Salmos 42:1 diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Nós temos que dizer isso: Senhor, a minha alma suspira por ti. Eu quero beber dessa água, eu quero ser descedentada. Olha só que lindo, Isaías 44:3, derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha só, derramarei água sobre o sedento. Então, existe aí um passo que nós temos que dar. Nós temos que dizer: eu estou com sede. Existe o nosso buscar. Existe um passo que temos que dar. Estou com sede. Eu preciso dessa água. E o Senhor, se a gente muitas vezes, quantas vezes na nossa vida, a gente não está abatido, não está desanimado, está como essa terra, uma terra seca, né? A gente não tem ânimo, não tem vontade de fazer as coisas, e muitas vezes a gente alimenta o nosso corpo, mas a gente não alimenta a nossa alma. A gente bebe água e não bebe da palavra de Deus, aí a gente fica uma terra seca. Mas Deus vai trazer rios sobre essa terra seca, não é? Glória a Deus! Mas a gente tem que buscar. Senhor, eu quero beber dessa água. Eu quero essa água. Fala comigo, teu Espírito seja sobre mim. E essa palavra passa a ser uma palavra revelada, uma palavra que tenha um significado na nossa vida, né? Então, isso é muito importante. Nós temos que buscar. E olha só que bênção. O meu Espírito, né, o Espírito de Deus vai ser derramado sobre a nossa posteridade, sobre a nossa descendência. Quanto mais nós somos alimentados por essa água, quanto mais nós buscarmos o Senhor, mais a nossa descendência é alimentada, é abençoada, e o Senhor guarda, né? Ele cuida da nossa posteridade, Ele cuida da nossa descendência. E Jesus diz: ai, meu Deus, passei dos 40. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Mas primeiro teve um passo. Qual foi esse passo? Crer, né? Quem crê em mim. Então, existem muitas coisas que nós temos que fazer, que é da nossa parte fazer. E uma delas é buscar o Senhor. Venha a mim, venha. Ele não falou que é Ele que vai vir, né? Como estava dizendo o pastor, servir, né? Não, nós vamos até o Senhor. Nós vamos buscar dessa água preciosa. Venha a mim e beba. E qual é a vantagem de ter esse rio que jorra do meu ventre? Eu vou poder também tirar a sede daqueles que estão ao meu redor. Eu vou poder dizer: olha, eu sei aonde tem uma fonte de água, que você nunca mais vai ter sede se você beber dessa fonte, né? Como diz lá em João 4,14, aquele que beber da água, Jesus falou para a samaritana, né? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Então, nós precisamos buscar, nós precisamos ir até o Senhor. Amém? E aí a gente vai, então, para o terceiro dia, em que Deus separa uma porção de terra seca, né? E aí a gente vai pensar no contato que a gente tem que ter com a terra.
Alguém aqui teve contato com a terra de criança? Plantou alguma plantinha, fez alguma coisa? Mas o que está acontecendo hoje em dia? Tem espaço de terra? A gente está ficando sem terra, sem contato com a natureza. E esse contato com a natureza também melhora o nosso humor, nossa saúde mental. Né? Ele vai liberar um outro hormônio chamado endorfina, que é aquela sensação de trabalho bem feito, né? De sensação de bem-estar. E aí vai melhorar o processo de cura, vai aliviar a dor, vai melhorar também a visão das crianças, né? O contato com a terra. Se a gente juntar aí uma atividade física ao ar livre, né? Ajuda a controlar o nosso peso também. E aí a gente vai melhorar a oxigenação do nosso sangue e um monte de coisas. E aí o que acontece? A gente está sem esse contato com a terra. E aí a gente vai adoecendo. Então, Deus coloca em nós esse desejo de voltar para a terra, porque, na verdade, nós somos criados aonde? No jardim. E nós temos saudade desse jardim. Nosso corpo pede um jardim. Né? Então, hoje em dia, a gente fala assim, povo de roça tem muita saúde. Não é? Você vai ver quem está aí super bem, 80 anos, 90 anos. O vô do meu marido tem 90 anos, né, da roça, pedreiro, trabalhando ainda. Então, assim, eles têm mais saúde por quê? Porque tem esse contato com a terra. E se a gente quer ter mais saúde, o que a gente precisa fazer? Nem que seja hortinha no vasinho, ali, né, dos nossos temperos, precisa ter esse contato com a terra para matar essa saudade de voltar ao jardim. Meninos? Então, e Deus nos cura, né? Deus, Ele nos cura a nossa alma, cura o nosso corpo, cura as nossas emoções, nossos sentimentos. Ele cura a nossa terra, a nossa alma, a nossa terra, o nosso coração. Então, nós precisamos do contato com a terra, mas nós também precisamos dessa cura. Quantas vezes a gente tem sentimentos que não agradam a Deus, pensamentos que não agradam a Deus, emoções que não agradam a Deus, ou que nos fazem mal, que trazem lembranças que você não vai poder mudar, né? Eu estou nesse dilema de aprender que passado já foi, você não volta, você não traz de volta aquilo que já passou, já foi, tchau, errou, não erra mais, né? Vai, não peques mais. Mas, assim, nós temos que entender isso. Eu não posso viver nem o ontem e nem o amanhã. Basta cada dia o seu mal. E Jesus é muito, muito maravilhoso, porque Ele nos cura, né? Em 2 Crônica 7,14, todo mundo conhece esse versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 4 condições. 4 condições para nós termos a nossa terra sarada. Para ver como Deus nos dá livre-arbítrio. Nós precisamos nos humilhar, orar, buscar e nos convertermos dos nossos maus caminhos. Porque não é porque a gente conhece o Senhor Jesus um pouco, né? A gente já se converteu, já deu nossa alma para o Senhor, que a gente já sabe tudo, que já está pronto. Nós precisamos ser curados. Curados. Precisamos aprender a liberar perdão, um monte de coisa. Então, quem é que nos cura? O Senhor nos cura, Ele ouvirá a nossa oração, Ele ouvirá o nosso clamor, Ele vai vir, Ele vai nos perdoar e Ele vai sarar a nossa terra, né? E nós precisamos frutificar. Quanto mais próximo do Senhor Jesus nós estamos, mais prontos nós estamos para dar frutos para Ele. Cada uma de nós é uma árvore, e essa árvore deve ser cheia de frutos, né? A 100, 60, 30 por 1, aquele que tem a sua terra boa, uma boa terra, que ouve a palavra de Deus, que guarda a palavra de Deus e vive essa palavra.
E aí, ainda no terceiro dia, Deus pede que essa terra frutifique, né? As ervas são a base de várias coisas que a gente tem. Os temperos, as verduras, os legumes, leguminosas, os cereais, elas fazem parte da base da nossa alimentação. E elas são super saudáveis. Mas o que a gente tem visto hoje? As mães com preguiça. Ah, não, lavar a verdura dá trabalho. Né? Ai, tem que deixar de molho. Tem que deixar não sei o quê. Tem muito agrotóxico. É melhor nem comer essa parte de folha. Né? Mas a gente precisa, porque Deus já sabia que ia dar ruim, né? Ele já sabia que a gente ia comer mal. E aí, o que ele faz, então? Alguém tem aquela vozinha do chá para tudo? Tá com dor de estômago, chá disso, tá com dor lá, tá com chá daquilo. Eu tinha uma vozinha assim. Então, os chás, os sucos, a fitoterapia, a aromaterapia, tá aí para isso. E a gente vai ver lá em Apocalipse 22 que a árvore da vida tem folhas que são para a nossa saúde. Né? Então, Deus já fez essa parte. Então, o que a gente precisa é que tudo seja colorido. Quanto mais colorido for, mais vitaminas a gente vai ter. Porque, por exemplo, a vitamina A vai estar no laranja e no vermelho, mas a vitamina C vai estar no amarelinho. A vitamina B, o ácido fólico e outras coisas vão estar na verde escuro. Então, se a gente pegar várias cores, que a nutricionista sempre fala do partinho colorida, né? Então, se a gente pegar várias cores, a gente vai ter várias vitaminas. E aí a gente tem uma escolha para a gente fazer. Passa para o próximo. O outro, meninos, mais um. Aí, mais um. Aí. Daniel fez uma escolha. Daniel, ele era bem novinho, ele fazia parte da realeza, e ele foi levado como escravo para uma terra que ele não conhecia. E aí vem aquele monte de comida gostosa. Quem aqui ia falar assim, não, eu não quero comer nada dessa comida gostosa, eu vou ficar aqui no legumes e na água? Quem ia fazer essa escolha? Difícil. Porque, na verdade, ele estava escolhendo não se contaminar com as coisas daquele mundo. Ele sabia que era oferecida para outros deuses. E a gente precisa fazer essa escolha de, na nossa alimentação, nós não nos contaminarmos com aquilo que é do mundo. Então, existe um segredinho do porquê que a gente está gordinho. Quem faz um produto para deixar na prateleira? Alguém faria isso? Vocês fariam isso? Não. A gente quer fazer um produto para vender, concorda? E o que eles descobriram? Se eles misturam 50% de carboidrato, fórmula mágica, 50% de gordura, eu desligo a chavinha do cérebro do estou satisfeito e eu como o pacote, sem perceber. Mas só tinha 17 bolachas traquinas nesse pacote, mas só tinha 20 bis na caixinha, mas só tinha 2 litros de sorvete de creme da Nestlé, mas só tinha. Né? Então, o que acontece? Quando a gente come tudo, o pacote inteiro, e a gente não percebe que comeu, é porque existia essa proporção. Então, a gente precisa pensar, aquilo que Deus fez é de graça, estraga rápido, mas também é mais saudável. O que o homem fez, demora para estragar. Tem um monte de conservante lá, porque tem que demorar mais tempo na prateleira até que todo mundo compre. Né? E aí, eu quero vender um monte. Então, ele vai comer o pacote. Um pacote de traquinas são 6 pães inteiros com mais meio copinho de óleo. Alguém come 6 pães inteiros? Sério? Não, acho que nem o mais gordinho consegue comer 6 inteiros. Tá? Então, a gente come, acho que com uns 3, no máximo, mas 6 é muita coisa. Mas a gente consegue comer 17 bolachinhas recheadas. Entendeu? A gente consegue, por conta dessa proporção. Então, vamos fazer como Daniel, vamos escolher aquilo que Deus fez. Tá bom? E agora a gente vai fazer uma brincadeirinha. Pode passar, gente. A gente vai falar das frutas, que Deus também falou das árvores frutificarem. E a gente vai passar uma brincadeirinha. Pode só levantar a mão aí no lugar? Vamos brincar de stop. Quem já brincou de stop? Todo mundo. Né? Passa para o próximo. E aí a gente vai falar. Vamos lá. Fruta com A. Fruta com B. Fruta com C. Com D. Com E. Ixi. Eita, difícil. Com F. Com G. H. Ih, tá difícil. I. Continua difícil. Com J. Com K. L. M. N. Naftalina, néspera. Com O. Será que tem fruta com O? Com P. Com Q.
Kiwi é com K. Com o quê? Essa é difícil. Com R. Com S. Seriguela. Com T. U. V. Não, é com N. Com W. X. Y. Z. Essas são difíceis, né? Vamos lá ver a colinha. Passa para o próximo. Os que a gente errou ali, ó. Faltou embaúba, que é com E. Estéria, que é com H. Ingá, com I. Oxicoco, é com O. Quina, do quinino, da água tônica, né? Com Q. Veludo, o veludinho, é com V. Vamp, xixá, yuzu e zimbro. Né? Então, tem muitas frutas que a gente nunca ouviu falar, mas estão aí para o próximo stop, vocês já sabem, né? Para ganhar dos netinhos, dos filhos, vamos lá, a gente vai prestar atenção nas frutas. Então, sim, existem frutas com todas as letras. E as frutas, elas vêm com semente, e hoje tem frutas sem semente. Mas quando Deus fala no versículo, ele fala que as árvores deem fruto com semente. Por quê? A gente consegue reproduzir em casa. A gente pega aquela sementinha, deixa ela secar, depois faz um brotinho, e esse brotinho a gente põe na terra. E copia, e a gente tem uma árvore disso. Mas o que acontece hoje? Uva sem semente, melancia sem carocinho, né? O limão Haiti, que não tem semente também. Então, o que acontece com as frutas sem semente? Se eu for querer fazer uma plantação de uva sem semente na minha casa, dá? Por quê? Porque não tem semente. Não tem o produto original que Deus fez. Então, é muito mais prático a gente pegar essas frutas sem semente. Mas talvez não seja tão saudável assim. Quando Deus fala frutas que têm semente, a gente precisa pensar em frutas que têm semente. Então, o que acontece? As frutas que têm semente, a gente consegue reproduzir. Sem semente, a gente vai precisar de uma indústria produzir para a gente comprar a nossa fruta. A gente vai ficar refém das indústrias. Então, de quem que a gente prefere depender? De Deus ou dos homens? Será? Quem comprou vinho sem semente essa semana? Então, a gente fica pegando coisas prontas, né? Então, em vez de eu me esmerar em compor uma música, um louvor, eu vou pegar uma música já pronta e traduzir, de preferência, lá dos Estados Unidos para cá. Em vez de eu preparar um estudo, eu vou assistir estudo no YouTube. Não, bênção, é uma bênção. Mas, às vezes, Deus quer fazer uma palavra personalizada para você. Então, pega a Bíblia e ora, vamos fazer um estudo. Então, a gente tem pegado coisas prontas, a gente quer coisas rápidas, né, que sejam muito práticas, mas, às vezes, está faltando a gente ali ter o nosso tempinho a mais com Deus, aprender a depender de verdade de Deus. A gente fala que a gente quer depender de Deus, e aí, quando vem algum problema, não, mas deixa eu resolver sozinho, só esse pedacinho. Eu vou tentar resolver sozinho, depois a gente tenta te entregar de novo. Não adianta, não vai dar certo. Então, a gente realmente precisa aprender a depender de Deus, tá? E aí nós vamos para o nosso quarto dia, em que Deus vai criar, então, o sol, a lua, as estrelas. Mas Deus já não fez a luz? Por que ele vai fazer o sol agora? No quarto dia. Ele fez a luz lá no primeiro. Por que só no quarto dia que ele faz o sol? Alguém já pensou nisso? Não? Vocês tinham pensado? Entrei em tilt na hora. Mas o que aconteceu? Ele vai fazer, então, a separação entre dia e noite, que já tinha sido feita. Mas também ele quer que faça sinais para tempos determinados, para dias e anos. Então, agora ele vai ensinar a gente a contar através disso. Então, antigamente, as mulheres, quando estavam grávidas, elas sabiam quando que ia nascer por conta da lua, o período menstrual. Quantos anos tem seu filho? Tem 25 luas. Né? Então, eles sabiam contar isso. O sol, isso. O sol, ele ajudava a gente a saber o horário. Que horas são? Deve ser 11h30. Que horas são? Estou sem sombra, já é meio-dia. Né? Ou então, na navegação, a gente olhava para as estrelas, estou no meio de um barco, não tem placa lá no mar. Né? Então, a gente olhava as estrelas para saber para que lugar a gente ia. E com o GPS hoje, eu fico olhando para cima. A gente perdeu esse hábito de olhar para cima. Né? Meninos? E aí, o que Deus faz quando Ele chama Abraão? Sai da tua tenda. Sai do lugar que limita a sua visão. E olha para o que eu quero fazer. Olha para o alto. Tem as estrelas. Você consegue contar todas elas? Então, aquilo que eu vou fazer na sua vida, não dá para contar. É muito grande.
É maravilhoso, né? Então, o que acontece? Deus chama a gente para tirar do lugar que a gente está acostumado, acomodado, né? E para olhar para cima, para buscar a orientação do alto. Então, Deus quer nos orientar, ser o nosso GPS, mas a gente está olhando para baixo. Então, a gente tem que parar de olhar para baixo, começar a olhar para cima, para a gente ter, então, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ah, eu não sei meu chamado ainda. Já olhou para cima? Para saber para onde a gente vai? Então, é isso que a gente precisa, tá? E aí, vamos para o próximo. Então, Deus faz no 6º dia, o 5º dia ele começa fazendo os animais. Quais são os animais que ele fez no 5º dia? Os animais do mar, e os animais a Malu está dando dica aqui. Ó. Então, as aves do céu e os animais que estavam no mar. O que significa que nós deveríamos comer mais? Aquilo que está no 5º dia. Aves, ovos, peixes. E aí, depois, só no 6º dia, que ele vai fazer a carninha do churrasco. Tá? Então, no 6º dia, que ele vai fazer aquela carninha gostosa que a gente gosta. E aí, o que acontece? A carne não pode estar nem faltando, nem sobrando. Quando a gente vai pensar qual o tamanho do meu bife, deveria ser só a palma da mão, sem contar os dedos, e a gordurinha, o ladinho da mão. Então, esse é o tamanho do nosso bife. As crianças têm uma mão bem grande, né? Não. Elas deveriam comer, no máximo, um nuggets. Mas a gente dá 3, 4 para elas. Não é? Então, o que acontece? Se falta carne, a gente falta ferro, falta vitamina B12, que é o que está na moda dos veganos hoje. Se sobra proteína no nosso corpo, a gente vai fazer o ácido úrico aumentar e vai ter gota. Então, tudo que Deus faz de acordo com o nosso corpo. Tá? E aí, o que a gente vai pensar? O que Deus fez? Deus fez lá a carne, frango, peixe, porco, ovo, que a gente pega do açougue ou da peixaria. Mas, aquela carne que está quase para estragar, o açougueiro ele não vai deixar estragar, né? Então, ele vai temperar para vender para vocês já pronto. Ela é um pouquinho menos saudável do que aquela que a gente compra de pedaço. E aí, depois vai ter o congelado. Ah, que praticidade na Swift, né? A gente pega tudo congelado, leva para casa, rapidinho dá certo. Mas já perdeu um pouquinho mais de nutrientes do que aquela carne que a gente tinha comprado de pedaço. E aí, a gente, mais prático ainda, mais gostoso, a gente vai pegar as processadas. Linguiça, salsicha, presunto, nuggets, hambúrguer, né? E elas vão ter menos coisas ainda do que Deus fez. Então, quanto mais perto daquilo que Deus fez, mais saudável para a gente. Quanto mais perto daquilo que o homem fez, menos saudável vai ser. E aí a gente vai prestar atenção de que forma que elas deveriam ser. Assado, cozido, grelhado, ensopado. Fritura, não. Fritura não está no nosso rol de coisas que a gente deveria fazer. Por quê? Vai subir nosso colesterol, vai subir nossa gordura. E aí, entupindo as veias, a gente vai ter trombose, infarto, derrame. Não é muito legal, né? Se morrer, glória a Deus, estamos lá na glória. Mas se ficar numa cama dependendo dos outros, é embaçado, né? Então, a gente precisa aprender a preferir aquilo que Deus fez do que o homem fez. E aí, vai vir, então, a continuação do 6º dia. E dessa vez Deus falou, haja homem. Foi assim que ele fez? Disse Deus, haja o homem e a mulher. Foi assim? Não. Não. Por quê? Porque nós somos diferentes. Deus suja as suas mãos de barro, misturando ali a terra com a água. Vai moldar a gente do jeitinho que a gente é. Cabelo mais enroladinho, cabelo mais lisinho, pele mais escurinha, pele mais clarinha, mais gordinho, mais magrinho, tanto faz. Deus vai fazer a gente da forminha do jeito que a gente é. Tá? Então, Deus suja suas mãos. Isso será que a gente é menos importante? A gente foi por acaso? Né? Foi meio sem querer assim que a gente surgiu? Não. Não foi. Então, Deus vai moldar e Ele sopra em nós o fôlego de vida e aí a gente passa a ser alma vivente. E Ele coloca em nós o seu DNA. Não só Deus Pai, mas Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estavam os 3 presentes lá na criação. Porque Ele fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E aí, quando Ele faz isso, Ele coloca o seu DNA em nós. E aí, gera em nós um desejo de viver para sempre. Gera em nós um desejo de eternidade. E por isso é muito difícil quando a gente perde alguém que a gente ama. É muito difícil. Por quê? Porque a gente queria estar junto para sempre. Não é assim? Então, todo mundo aqui já perdeu alguém que a gente ama. E a gente sabe, está lá na glória, glória a Deus, daqui a pouco a gente se encontra, é um até logo.
mas é a falta, a saudade que sente é por quê? Por causa que a gente tem o DNA de Deus no nosso DNA. E a gente queria estar para sempre. Né? E aí, por conta do pecado, né, a gente não fica mais para sempre. Mas Deus, nós somos formados por Deus. E nós somos formados para um propósito. Amém. Esse é do amor. Né? Deus tem uma natureza que é a natureza do amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Jesus nos ensina o mandamento mais importante, o primeiro mandamento. Qual é? Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ou amarás ao teu próximo como eu vos amei, como eu os amo, né? Então, nós temos que ter em nós essa natureza. Sabe, amados, é difícil amar. Na igreja, é difícil amar. Porque nós somos diferentes. E, às vezes, aquilo que a gente não gosta no outro é porque a gente tem também. E nos incomoda. Então, nós precisamos deixar que Deus mude, derrame do seu amor sobre nós, para que a gente seja uma criatura realmente transformada. E ele diz que nós temos um prêmio a alcançar, né? Como o pastor falou, todos têm que alcançar o prêmio, todos têm que chegar, todos têm que estar lá. Então, amados, Deus tem um propósito na vida de cada um, né? Paulo fala aos Filipenses: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nós precisamos ser como Jesus é. Nós precisamos buscar estar cada vez mais perto do alvo. O alvo é Jesus. Nós temos que estar cada vez mais perto desse alvo. E Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Às vezes, a gente não sabe o que Deus quer de nós, não é? Às vezes a gente fala: ai, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer. Mas uma coisa Ele quer, que você pareça Jesus. Isso Ele quer, que você tenha um coração que ame, um coração que perdoe, um coração que se compadece, um coração que tem misericórdia, um coração que ajuda. Então, Deus tem um propósito na sua vida. Busque do Senhor, que com certeza Ele vai te dar essa direção. E também, nós somos uma criação especial, né? Da mesma forma que a Ana Esther falou, nós temos sobre nós o DNA de Deus. Agora, tudo é genética. Eu estou pensando em trabalhar de novo, voltei a estudar. Gente, eu descobri que nesses últimos 20 anos, tem mais 4.000 doenças genéticas que não existiam no tempo que eu fazia pediatria. Só 4.000 doenças. É um pedacinho do bracinho do cromossomo, não sei de onde. Ai, Jesus. Mas cada um é um indivíduo, né? Como Deus é uma coisa tão maravilhosa a gente ver a criação de Deus, ver como Deus faz cada um de nós de uma forma especial. Isso, nós somos essa criação especial, né? E o Senhor nos fez um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra Ele nos coroou, né? Então, eu louvo a Deus por isso, porque isso faz com que nós realmente sejamos diferentes dos animais. Eu posso até ser classificada, sei lá, eu sou primata? Mamífera. Mamífera, sei lá eu o quê. Mas eu não sou um bicho. Não.
Não sou, porque Deus fez cada um de nós de uma forma especial e fez cada um de nós a imagem e semelhança dele. Por isso que nós temos que ter essa natureza de amor, porque a natureza de Deus é amor. E aí, então, nós vamos ver ainda no 6º dia, logo que o homem é formado, Deus põe ele para trabalhar. Olha só que sacanagem. Brincadeira. Mas Deus coloca, então, ele para cultivar o jardim e para dar nome para todos os outros animais. Então, o trabalho é bom. Tudo que Deus faz é bom? É bom. Então, Paulo fala, quem não trabalha, que também não coma. Então, uma das coisas que são necessárias nós trabalharmos é para ter dinheiro para comer. Tá? Então, ele vai trazer o sustento. A gente trabalha também para não ser pesado para ninguém, não ficar dependendo dos outros, né? Ficar pedindo mesada para a mãe a vida inteira não dá, né? Então, a gente precisa não ser pesado para os outros. Dá para cuidar melhor da saúde, então eu consigo melhores alimentos, eu consigo melhores convênios, eu consigo melhores hospitais, aumenta a nossa possibilidade de lazer, dá para viajar, dá para passear, né? E aí nosso propósito de Deus se revela no nosso trabalho. Então, o que você gosta de fazer? Aquilo que você gosta de fazer é porque Deus vai te usar naquilo que você gosta. Ah, mas eu sou só uma dona de casa e eu só trabalho e eu só fico cuidando dos filhos. Olha, gente, um trabalho 24 horas por dia, não remunerado, sem férias, sem 13º, sem horário intervalo para lanchinhos ou para ir no banheiro. Esse trabalho é muito pesado, concorda? E muitas vezes sem reconhecimento. Tá? Então, o trabalho das mães é o trabalho mais importante que tem na face da terra. Porque as mães é que colocam nos filhos o amor por Deus. Olha como Maria é importante. A Maria que tinha que ensinar Jesus toda a Torá, tudo aquilo que tinha lá na Bíblia da época de Jesus. Jesus, com 12 anos, tem tanto conhecimento que discute com os professores e doutores. Olha como essa mulher era especial. Então, ela fez um super trabalho, trabalhou bem feitinho. Né? Então, quem trabalha em casa ou quem trabalha fora de casa, não importa. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, faça bem feito. Faça como se ao Senhor o fizesse. O trabalho também conecta a gente com as pessoas. Né? Então, no trabalho, a gente tem aquele horário do cafezinho. Né? E aí, a gente não está difícil, está ruim, eu vou tomar um café. Na conversa do cafezinho, você tem uma ideia e resolve o seu trabalho. Né, por conectar com as pessoas, conversar com a comadre, com o compadre, vizinho. Né, então, a gente consegue achar soluções. E também dá uma utilidade quando a gente ficar mais velhinho. Na aposentadoria, o que eu mais escuto é, eu estou me sentindo inútil, doutora, o que eu faço? Vai fazer trabalho voluntário. Ou volte a trabalhar com alguma coisa que você queira. Venha trabalhar na igreja. Precisa de mão aqui, não tem? Precisa de mão? Então, venha trabalhar na igreja, para você voltar a se sentir útil. Né? E aí, quando Deus fala assim, seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não é isso que a gente quer ouvir quando chegar no final? É isso que a gente quer ouvir. Né? A gente trabalhar para a gente ser influência aonde Deus nos colocou. Né? Então, hoje está na moda ser influencer, né? Todo mundo é professor, ninguém é aluno. Então, a gente precisa também ser um pouco humilde e aprender com as mulheres mais velhas. O conselho, está escrito na palavra, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, boas mães, boas esposas. Né? Então, a gente precisa ter essa humildade de aprender com o outro. A gente não sabe tudo. E a gente não vai saber tudo. Né? E na glória a gente vai passar, acho que a eternidade tentando saber tudo. A gente não vai conseguir chegar nesse daí. Mas a gente precisa fazer tudo como se o Senhor estivesse fazendo. Então, não estou satisfeito com o meu trabalho. Segunda-feira começa, eu já não tenho nem vontade de levantar da cama. Sinal de alerta. Talvez você não esteja no lugar em que Deus quer que você esteja. Porque é para chegar animado na segunda-feira. Não é o coração alegre que eu formoseio o rosto? Então, a segunda-feira tem que ser o melhor dia, porque eu estou trabalhando para o Senhor, e eu vou chegar lá super animada no meu trabalho. O pessoal fala, nossa, mas é segunda-feira, por que você está tão animado? Amém? Porque a gente está animado, porque a gente está trabalhando com um propósito. Qual que é o propósito? Levar Jesus para todas as pessoas. Né? Então, esse é o nosso propósito, e Deus nos colocou, e a gente vai ficando feliz. Mas tem uma coisa que Deus viu que não era bom na criação. Chuta. O que não era bom na criação? Tudo Deus falando, foi bom, e foi bom. Mas tem uma coisa que Deus falou que não era bom. A mulher é maravilhosa, né? Então, vamos lá, meninas, passa para frente. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora, tá?
E aí, a Eva foi criada do pé de Adão. Não? Da costela. Então, Deus, curiosidades, Deus faz a primeira anestesia, coloca um sono profundo em Adão, e faz a primeira cirurgia, uma toracotomia, tira a costela para formar outra pessoa. Tá? Brincadeira de médico. Mas aí o que acontece? Então, ele vai moldar a Eva, né? E ela foi tirada da costela. Por quê? Submissão não é relativo. Submissão é nós estarmos sobre a mesma missão do nosso marido. A gente não escolhe mãe, a gente não escolhe irmão, a gente não escolhe pai, mas marido a gente escolheu. Então, se vocês estão reclamando do maridinho, a culpa é de quem? De vocês, tá? Então, a gente precisa escolher pessoas que vão andar com o mesmo propósito que a gente. Não dá para dois andarem juntos se eles não estão de acordo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é: será que essa pessoa que eu estou gostando tem a mesma missão que eu no trabalho do Senhor? Senão, não vai dar certo. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Submissão não é relativa, mas nós estamos do lado para dar suporte, para dar apoio, para levantar o ministério do nosso marido, e a gente vai para frente também. Né? Então, por trás de todo grande homem, tem uma grande mulher. Já ouviram isso? E isso é verdade. Se a mulher fica implicando com o homem no trabalho que ele tem na casa de Deus, vai prosperar o trabalho dele? Não vai. Não vai. E o que a gente tem visto hoje é: o homem quer fazer uma coisa, a mulher quer fazer outra, e um fica barrando o outro. É muito difícil o trabalho de Deus prosperar se a gente não estiver andando juntos, não estiver de acordo. Ah, mas eu me converti depois e meu marido não é convertido. Não tem problema. Está escrito na Bíblia que pelo bom trato da mulher, pela postura dela, ela vai conseguir converter o marido. Sem palavras. Tá? Sem palavras. Mas como é difícil fechar a boca quando a gente quer consertar o cara, não é? Mulher tem essa questão do jeitinho, de consertar, de mudar a casa. Tá tudo lindo, mas de repente ela chega aqui e começa a mudar tudo de lugar. O sofá acabou de... Não, mas vamos trocar o sofá por uma outra cor? Vamos fazer outra coisa? Porque faz parte da mulher, essa criatividade nossa, de querer mudar e transformar as coisas e melhorar. Só que, se a gente fica lá, ó, rixosa, no ouvido do marido, aí a gente é comparado com goteira na cabeça. Quem gosta de ficar com goteira na cabeça? Ninguém. Né? O humor da casa depende da mulher. Já perceberam, quando a gente acorda de bom humor, aquele dia é maravilhoso. Os filhos se comportam, o marido está lindo, está tudo certo, no trabalho vai tudo bem. Mas se a gente acorda com o pé esquerdo, automaticamente vai ficando tudo com o pé esquerdo. Já perceberam isso? Porque o humor da casa depende da mulher. Por isso que está falando que a mulher sábia edifica a casa, né? Mas a mulher que fica reclamando, que fica murmurando, né? A tola vai derrubar com as próprias mãos. Então, o homem é o cabeça do lar. Ele é responsável por trazer Cristo para dentro de casa. Mas a mulher, que ela é sábia, ela vai edificar o lar, ela vai transbordar dessa água da palavra de Deus para os filhos, e a decisão dos filhos de crescerem no caminho do Senhor é o trabalho da mulher. Pode falar qualquer coisa, mas casa e filho é nosso trabalho, está escrito na Bíblia. O homem pode ajudar? Pode. A responsabilidade é dele? Não. Mas eu trabalho fora. Ok. Mas continua sendo seu trabalho. Tá? Continua sendo seu. Então, a gente vai junto com os maridos, né, viver por Deus e para Deus dentro da nossa casa. Porque foi para isso que Deus fez a mulher, para andarem juntos. Tá? Para ser ajudadora, auxiliadora, idônea. E além da gente trabalhar juntos com o nosso marido, Deus está falando que não foi bom que o homem esteja só. Então, a gente precisa do quê, mãe? Da comunidade. Nós precisamos... O pastor Itaro amava um versículo de Salmos 133, 1. Ó, quão bom! Vamos lá, São Bernardo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é assim, ouvir esse versículo, ouvir o pastor Itário falando. E isso é muito importante. Eu quero aqui gastar um pouquinho mais de tempo para falar o quanto é importante nós servirmos a Deus. Eu vou dizer para vocês, eu fiquei viúva, detestei. É horrível ficar viúva.
eu sei que eu tenho o Senhor, eu sei que eu tenho a minha família, mas nada substitui o abraço do meu amor, né? Nada substitui aquele abraço tão acolhedor. Eu podia estar do jeito que eu tivesse. Eu chegava ali, ele me abraçava, pronto, acabou. E o que é maravilhoso eu tive a honra de viver ao lado de um homem que serviu a Deus desde a sua juventude, que era fiel a Deus. Ele, não vou dizer que ele era perfeito, ele não era perfeito, ele tinha defeitos também, mas ele amava, ele perdoava, e ele foi honrado por Deus. E eu quero testemunhar isso aqui, para que vocês saibam que até quando a gente escuta um não de Deus... Ai, obrigada, minha irmã. É que eu sou chorona mesmo. Até quando nós escutamos um não de Deus, a gente tem que entender que Deus tem em tudo um propósito. E eu escutei um pastor dizer que, quando falando sobre vários homens da palavra, que Deus tinha um legado, deixava um legado, um trabalho, e o pastor Itário, ele deixou uma igreja estabelecida. Nós temos 3 pastores que são uma bênção, né? A gente tem aqui a mãe e a sogra do pastor Rafael, né? Que tem sido uma bênção, o trabalho deles. E Deus deixou a igreja, o pastor Itário pôde deixar uma igreja construída, quase pronta. E Deus honrou meu marido. Como ele morreu de Covid, quer dizer, ele morreu de infecção hospitalar, mas ele primeiro teve Covid, e lá em São Bernardo não pode enterrar quem tem Covid, não pode ter velório. Colocado num saco preto, nós vimos ele nesse saco, e esse saco é colocado dentro de um caixão, e esse caixão é lacrado e não tem velório. Chega lá, se ninguém olha, ninguém vê. Mas Deus foi tão maravilhoso que Ele honrou meu marido e nos deu a oportunidade de termos um velório de 2 horas, em São Caetano, né? Porque em São Caetano pode. E a gente não procurou isso. Foi o rapaz como chama esse, né? Da funerária, né? Que falou: a senhora quer velório? Eu falei: claro que eu quero velório, né? Então Deus honrou meu marido. Deus honrou meu marido com um velório. Ele estava limpo, lavado, não sujo como ele estava naquele saco, mas lavado, com um terno, com uma carinha ajeitadinha. Deus honrou seu servo. E nós temos uma irmã que até parece muito você, por isso que eu fiquei de vez em quando olhando para ela, chama Adriana. E a Adriana, ela teve uma visão com o pastor Itário. A irmã Célia também teve, mas a Adriana teve uma visão impressionante, porque ela viu o hospital, ela viu um caminho com uma luz intensíssima, que ia do hospital para o céu. Ela falou: o hospital é numa esquina, né? Eu falei, a Adriana, né? Que ela falou com a Adriana, minha nora, minha filha no coração. A Adriana falou: numa esquina. E existiam anjos que subiam e desciam por esse caminho, tocando trombetas e anunciando que é chegada a hora. Então, isso nos consolou, porque nós já sabíamos que ele ia para o Senhor, mas quando a gente tem uma visão dessa, para quem você vai trocar trombeta? Não é para qualquer um, né? Que os anjos vêm tocando trombeta. Então, não foi para qualquer um que Deus mandou os seus anjos tocando trombeta. A Célia também teve uma visão de 4 anjos, né, Célia? Levantando ele num lençol. Então, quando ele ainda estava vivo. Então, nós sabemos que Deus está no controle de tudo na nossa vida. Quanto a gente vai viver mais? Não sei. 120 anos é bastante tempo, né? Eu estou com quase 65, já estou cheia de dor, capengando, gorda.
Mas estou tentando emagrecer, ter uma vida mais saudável, né? Amados, é muito bom amar, é muito bom viver em comunhão, é muito bom. Quando a gente lê aquele trecho de Atos, no capítulo 2, deixa eu pôr o óculos de novo, que senão eu não enxergo. E eu vou ler, porque é muito lindo. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que legal, né? Eles conseguiam, apesar das diferenças, viverem juntos. Partir o pão. Ah, meu irmão está precisando disso? Então eu vou ajudar o meu irmão. Não estou falando aqui para ninguém vender propriedade, nem casa, nem nada disso. Mas não deixa teu irmão passar necessidade se você pode ajudá-lo, né? Nós precisamos aprender a viver como um só corpo. E Jesus, quando ora por nós, em João 17, que é um capítulo tão maravilhoso da palavra de Deus, ele diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a unidade da igreja, ela é fundamental. Ela é fundamental. Se você tem raiva de alguém, olha, eu vou dizer por experiência própria. Esposa do pastor, tinha irmã que eu não conseguia engolir. Aí comecei a orar. Orei. Não sei nem quanto tempo. Teve um dia que Deus tirou tudo, como se fosse uma árvore arrancada com raiz. Então, se você tem no seu coração um sentimento que você sabe que não agrada a Deus, porque Deus não é Deus de confusão e muito menos de dividir o povo. Deus nos fez para sermos um corpo, um só Senhor, um só Espírito, uma só comunhão. Então, um só corpo, um só povo. Nós somos um só. Sobre nós está o Espírito de Deus, sobre nós está o sangue de Jesus. Não haja divisão, não haja fofoca. Semear contenda é algo que Deus abomina. Então, a gente morde a língua, né? Antes de falar do nosso irmão. Às vezes a gente fala, não, mas é só uma observação que eu estou fazendo. Mas é uma observação que pode levar a um sentimento de divisão. Então, como a palavra fala, outro dia me repreenderam nisso. Meu filho, mãe, é para a gente falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. É disso que a gente tem que falar. É verdade, né? É disso que a gente tem que falar, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Que nós possamos realmente ser um, de verdade. E se você tem sentimento contra teu irmão, acerta as contas. Você não sabe se Jesus volta amanhã. Se ele voltar amanhã, você vai ou não? Será que sim? Será que não? Porque nós precisamos não ter divisão nos nossos corações. Amém. E nós chegamos, então, no 7º dia. O que Deus fez no 7º dia? Descansou, glória a Deus. Né? O que a gente faz? Mulher, nosso tempo é de quem? É das amigas, é dos filhos, é do marido, é do trabalho, é de tudo menos para nós, né? Já perceberam isso? A gente quer cuidar de todo mundo menos da gente. Então, meia horinha do nosso dia, 23h30 pode ser para os outros, tá? Mas meia horinha do nosso dia, separa para você, para fazer uma coisa que você goste, para descansar em Deus. Aproveita e faz o seu devocional, sua parte de oração, porque nós precisamos de descanso. Se a gente não descansa, a gente se cansa. E cansado, a gente fica de bom humor? Não. E ninguém gosta de gente
carrancuda, irritada e reclamando o tempo todo. Vocês gostam de estar com gente assim? Bom dia. Ai, bom dia. Não, hoje estou... Não, ninguém gosta de gente assim. Então, nós precisamos descansar. E o nosso corpo também. Na faculdade, a gente aprendeu que a gente deveria comer de 3 em 3 horas. Quem já ouviu isso? Porém, a Bíblia fala uma coisa diferente. Quando jejuardes, entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, e ele vai te recompensar. Então, o nosso corpo, ele precisa também desse descanso do alimento. Então, nós como crentes, nós deveríamos jejuar constantemente. A regra não é clara. Uma vez na semana, 2, 3, 24 horas, 40 dias, 3, não sei. Cada um faz a sua regrinha. Tá? Cuidados, quem que tem cuidados especiais com jejum? Diabéticos, gestantes e gente que está amamentando, as lactantes. Fora isso, todo mundo pode. Ai, mas eu tenho muita dor de cabeça, mas eu tenho mal-estar, mas eu tenho fome. Sério? É para ter fome mesmo, a gente está sem comer. Né? Então, o jejum ele serve para isso. A gente vai mortificar a nossa carne. Para quê? Para chegar mais perto de Deus. Então, a gente está dizendo não para poder chegar mais perto da palavra. Adianta eu fazer jejum sem ler a Bíblia, sem orar? Só vou passar fome. Talvez perca uns quilinhos, mas esses quilinhos são ingratos. Sabe por quê? Porque quando a gente perde peso muito rápido, o nosso corpo ele vai dar um alerta no nosso cérebro. Então, ele vai diminuir nosso metabolismo, aumentar a nossa absorção, aumentar a nossa sensação de fome, e a gente come a geladeira. Deixa a porta, talvez, mas a gente come a geladeira. Tá? Então, o que acontece? Se a gente vai fazer jejum para emagrecer, a gente deveria pensar em mudar de vida. Primeiro, mudar nossos hábitos alimentares, como a gente viu hoje. Tá? Mas o jejum ele vai servir para a gente se aproximar de Deus. Tá bom? Então, a gente precisa... Como é que a gente começa? Pula uma refeição. Eu faço com as crianças isso. Quando tem vigília na igreja, elas vão para a escola de jejum. Pula o lanchinho da escola, pula o café da manhã e almoça na loja. E aí, esses dias, eles pularam o almoço também e foram só para o lanchinho da tarde. Falei, olha que bonitinhos. Estão aprendendo a fazer jejum. Um dia eles conseguem o dia inteiro. Né? Os árabes, eles fazem um mês inteiro de jejum, o dia de jejum, e comem só à noite, que é o mês de Ramadã. Então, é possível. Grávidas também podem fazer isso, tá? De ficar o dia inteiro e comer à noite. Então, a gente precisa desse descanso. Quem já comeu aquela feijoada no almoço? E aí, no 2 horas da tarde, daquele sono, aquela leseira, aquela preguiça de continuar trabalhando? Só eu? Não, né? Porque o nosso sangue vai ser desviado para o estômago para fazer a digestão desses alimentos mais pesados. Então, a gente está tudo em stand-by, menos o estômago. O que acontece se a gente fica sem comer? Sobra sangue para as outras coisas. Então, nós conseguimos fazer atividade física no jejum normal, às vezes até com mais disposição do que quando a gente tinha comido. A gente consegue ser mais criativo, a gente consegue pensar melhor, porque o sangue está distribuído em outros lugares, aquele que ia estar no estômago. Então, nós precisamos desse descanso também, para aprender a descansar em Deus. Então, vamos lá, meninos. Então, autocuidado, baseado na criação, que alegra, então, o coração de Deus. 10 coisinhas baseadas nessa criação. Então, primeiro, priorizar nosso tempo a sós com Deus. Culto doméstico, a nosso devocional, a nossa leitura, oração. Né? Então, a gente precisa priorizar nosso tempo com Deus. Quem não faz agenda, tem agenda, a sua agenda é comida, você vira a agenda dos outros. Então, nós precisamos agendar nosso tempo a sós com Deus. Tá? Aprender a ouvir a voz de Deus, no sussurro. Né? Então, a gente precisa chegar perto para ouvir o sussurro. Ser a luz do mundo, refletindo Jesus, transbordar a água da vida, ter contato com as maravilhas de Deus, sabendo que Deus vai nos dar o remédio para todas as coisas, aprender a depender de Deus, buscar orientação do alto e adorar a Deus, se alimentar com aquilo que Deus fez, lembrar que nós somos feitos por Deus, para um propósito, e nós vamos trabalhar por e para Deus, saber viver em família, saber viver em comunidade, com um só coração, para alcançar o mundo inteiro para Jesus e aprender a descansar em Deus. Então, essas são as coisinhas que a gente aprendeu na criação. Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Então, é isso. Graças a Deus, né? Seja tudo para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, eu quero te agradecer por estar nesta casa, Pai. E quero clamar a Ti que o Senhor abençoe poderosamente este povo. Senhor, derramando da Tua unção, da unção preciosa do Teu Espírito, sobre cada um, Senhor.
Abençoa o pastor Walter, pastor Valtinho. Abençoa todos os líderes desta casa. Senhor, seja teu Espírito, tua unção, a santidade que vem de ti, sobre a vida destes que estão à frente deste rebanho, Pai. E o Senhor os abençoe, use e levante cada vez mais. Dá crescimento à tua igreja, Senhor. Pai amado, aviva a tua obra. E em tudo, ó Deus, neste lugar, o teu nome seja honrado e glorificado, Pai. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Elas falaram de tanta coisa saudável aqui, né? Falaram da comida saudável, tudo. Nós vamos perverter vocês tudo lá embaixo com salgadinho, bolo, sanduíche. Uma perdição lá embaixo. Segunda-feira vocês começam. Você sabe que é assim, né? A gente começa o regime na segunda, fica nervoso na terça, larga na quarta. E assim é a minha vida. Olha, irmãs, foi de grande proveito, né? Se você prestou atenção, nós somos feitura de Deus, junto com tudo que Ele criou. Na verdade é um pacote, não é? O Senhor que fez os céus e a terra, e tudo o que neles há. Tudo. Deus é o Criador de tudo na nossa vida. Portanto, somos agradecidos a Deus por esse ensino, pela dedicação das irmãs e de vocês de São Bernardo que vieram de lá. Não, é longinho, não é pertinho não. Mas eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito. Amém? Nós queremos só agradecer a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, eu queria orar, agradecer a Deus. Foi um dia maravilhoso na presença do Senhor. Pudemos aprender tanta coisa. Eu aprendi que eu tenho que beber uma caixa d'água. Eu tenho que beber. Senhor, nós brincamos aqui, Senhor, com os amados, porque temos a intimidade do corpo de Cristo. Fazemos tudo isso porque amamos as vidas, temos prazer em recebê-los. Que cada um saia daqui hoje, não só com o brinde na mão, mas que todos saiam daqui hoje com o coração cheio do amor de Deus, cheio do sentimento de ser privilegiado, Senhor, de ter esse Senhor na nossa vida como Salvador. Não viemos aqui por acaso, nem para passar tempo, viemos aqui porque o Senhor tinha o recado a dar para conosco. Eu quero abençoar as nossas irmãs, eu faço isso do profundo do meu coração. A cada uma das nossas visitas sejam grandemente alcançadas. Temos, Senhor, o nosso culto amanhã às 19 horas. Eu terei grande prazer de vocês que nos visitam hoje, se quiserem estar de novo, orar com você pessoalmente, né? Num dia mais... Hoje é muita coisa, né? Muitas pessoas. Mas amanhã estaremos aí. Se você desejar uma oração específica, venha. Nós não queremos colocar um carimbo na tua testa dizendo assim, olha, IEP ou crente, nada disso. Queremos encher o teu coração do amor de Cristo, que nos faz tão bem. E quando nos faz tão bem, Ele mandou amar como a si mesmo, nós queremos que você também sinta isso. Então, Senhor, em nome de Jesus, tem muitas mães aqui, e agora eu estou clamando pelos filhos, pelas lutas. Deus, em nome de Jesus, alcança os amados, alcança aqueles que são de sangue, alcança, Senhor, libertando de vício, alcança, libertando, Senhor, de todos os males, alcança, Senhor, trazendo, Senhor, filhos e filhas para a igreja, para o corpo de Cristo. Alcança, Senhor, com a tua misericórdia, Senhor, a cada lar aqui representado. Alcança aqueles que por um motivo se desviaram do caminho. Em nome do Senhor Jesus, queremos alçar a nossa voz em clamor e dizer, Senhor, concede a essas mães essa vitória, concede a essas mulheres essa vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz com que elas saiam daqui hoje certas, convictas que o Senhor pode tudo em todos. Assim, Deus, abençoa cada um,
Abençoa as irmãs que fizeram os lanches lá, que colaboraram, que trouxeram. Senhor, todas sejam recompensadas pelo Senhor, na melhor forma, através do teu amor, da tua misericórdia, do alcance da tua mão sobre toda a família. Assim, Deus, purifica tudo e sejamos abençoados agora, continuando ali embaixo, Senhor, na confraternização de corpo de Cristo. Assim eu te agradeço, Senhor, e peço agora, a hora que eu levanto a minha mão com muito tremor e temor, mas com uma certeza absoluta da tua bênção e da gratidão que temos por isso, e digo que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora e a paz que há no Senhor Jesus Cristo, a consolação e a direção do Espírito Santo de Deus, esteja com cada uma de nós, cada uma das irmãs, cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, eu te agradeço, já certo da vitória, em nome de Jesus. Amém.
Sim,